A paz do Senhor, nós estamos aqui novamente, eu sou o pastor Lizardo, para dar início à continuação do estudo. E me foi feita uma pergunta no canal. A pergunta que foi feita no canal foi: quando a nossa fé é provada? Eu gostaria de dizer aos irmãos e a essa pessoa que me fez essa pergunta, que a nossa fé, ela é provada todos os dias. Todos os dias de nossas vidas somos provados. Deus prova a nossa fé. Mas vamos aqui explicar mais ou menos como é que surgiu a fé, o porquê da fé, o exemplo da fé. Nós teremos exemplos maravilhosos daqueles que serviam o Senhor e por amor, por fé, por crer no Senhor. Há exemplo de muitos aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E para responder essa pergunta, eu seria obrigado a voltar no livro de Gênesis. Seria obrigado a voltar no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo de número 3, ao versículo de número 17, eu vou ler para os irmãos 17, 18 e 19. Por que, irmãos, eu estou voltando em Gênesis? Porque foi justamente naquele período em que Satanás, usando a cobra, enganou o homem e a mulher. E com a queda do homem e a mulher, Deus decretou algumas coisas com relação à mulher, com relação à serpente e com relação ao homem. E para começar a falarmos de fé, vamos justamente voltar no momento em que Deus fala com o homem. Atentou-se? No momento em que Deus fala com o homem. Por isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Diz assim: e Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Então eu quero que os irmãos meditem bem, fique atento a essa leitura, que no momento Deus vai e diz que a terra foi amaldiçoada. Por aí os irmãos vão ver à frente, nos versículos seguintes, como é que começa a surgir a fé, como o homem começa a adorar a Deus e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. A fé é justamente isso, começa por aí. Nós reconhecemos que existe um só Deus e que somos dependentes dele em tudo. Por isso que a nossa fé é provada a cada dia. Deus quer que nós sejamos dependentes deles. Então vamos lá no capítulo de Gênesis, capítulo 4. Os irmãos leram, atentou, essa espectadora que fez a pergunta observou que a terra havia sido amaldiçoada por Deus. Então agora vamos provar que a fé tem poder para mover o coração de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 4, fala sobre Abel. Gênesis 4, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Aqui é o momento em que eles fazem, já foram banidos do paraíso, está na terra, e aí Abel vai e faz uma oferta, porque o gado, todos os animais que ele havia adquirido estavam prosperando cada vez mais. Então Abel reconheceu, preste bem atenção, a terra tinha sido amaldiçoada. Olha que Deus diz, Abel reconheceu que tudo que estava acontecendo com o seu gado, tudo que estava acontecendo com suas ovelhas, era a mão de Deus fazendo procriar. Ele viu que não foi pelas próprias mãos que ele conseguia fazer com que o gado procriasse, e sim com a intervenção divina de Deus. E ele agradeceu
agradecido, reconhecendo a Deus, que Deus havia abençoado a ele, pela fé ele vai. O homem estava afastado de Deus por ter pecado, mas ele aproxima-se de Deus, ofertando a Deus um sacrifício, reconhecendo que Deus havia feito um milagre, uma maravilha, que Deus estava alimentando-os e protegendo-os. Em Gênesis capítulo 12, nós vamos ter um exemplo maior da fé. E muitos, a exemplo deste homem, depois dele, que todos nós conhecemos, inclusive os judeus, tem como pai Abraão, nós vamos ver o exemplo da fé de Abraão, que aí inicia-se, em Abraão, inicia-se a fé de todo ser humano. Começou com Abel, o primeiro a ofertar, a fé começou ali. Mas em Abraão, a fé é exercitada. Vocês vão ver que nem todos serviam ao Senhor, já havia passado o dilúvio, e Deus tem um encontro com Abraão, visita Abraão. Abraão na terra dos caldeus, uma terra idólatra, mas Abraão já havia ouvido falar das maravilhas de Deus, de que Deus existia, o único Deus que falava com o homem. Os demais deuses não falavam, não tinha voz, não se dirigia aos seus seguidores, mas o nosso Deus visita Abraão. No capítulo de número 12, diz assim, eu vou ler para os irmãos. Ora, o Senhor disse a Abraão, Abraão que até então não era, o nome dele não havia sido mudado. Então o nome dele era Abrão, porque esse nome foi adquirido lá, estando ele na terra dos caldeus. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua parentela e da tua parentela, sai-te da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Atentou bem? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Olha o exemplo de fé. 75 anos, ele ouve uma voz, identifica essa voz que é o seu Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, e ele obedece cegamente. Ele sai, pega o seu sobrinho Ló, a sua fazenda, a sua esposa, e sem direção, sem saber para onde ir, a não ser a direção que Deus havia dito, sem saber o que iria encontrar lá, sem saber se seria morto, na jornada era muito difícil, atravessar o deserto, poderiam até perecer, que muitos pereciam na época no deserto, mas ele, obediente à voz do Senhor, ele deixa e vai. Prestou atenção? Esse não é só esse exemplo de Abrão. Não é só esse exemplo de Abrão. Nós temos outros exemplos maravilhosos. Então Abrão começa a provar, ali é um exemplo de fé. Hoje, eu duvido, se alguém chegar para você e disser assim, olha, Deus manda dizer, ou se vocês ouviram uma voz, foi que Abraão ouviu uma voz e identificou a voz do Senhor. Hoje, quando Deus procura alguém, é muito difícil. Não estou dizendo que não tenha, porque tem os servos e servas de Deus aí que é capaz de fazê-lo. E Deus enviar ele a determinado lugar, e ele não tiver dinheiro de passagem, ele não tiver como sair, é muito difícil obedecer, ter que deixar tudo para trás, a sua parentela. Muitos estão presos à sua parentela e não quer aventurar-se. E até contesta o Senhor. Abraão não fez isso.
Abraão obedeceu a voz e foi. Isso estamos nos referindo à fé. Vamos bem claro observar uma coisa. Abraão foi abençoado, a fé pode ser dirigida através de bênçãos materiais, mas muitos atualmente só utilizam a fé para adquirir bênçãos materiais. E eu quero aqui nesse estudo deixar bem claro para os irmãos que o alvo de Deus, quando fala sobre a fé, não é para adquirir bens. Os bens são uma consequência da obediência ao Senhor. Os bens que vieram sobre Abraão foi justamente por ele ter obedecido ao Senhor. Mas andam muitos pregadores por aí, está pregando, anunciando que haverá bênção, negociando com Deus. A fé é direcionada, muitos aí, eu não quero citar nome, mas os irmãos sabem, muitos estão direcionando a fé às coisas materiais. As coisas materiais são consequência da obediência ao Senhor. E Abraão obedeceu, por isso adquiriu essas bênçãos materiais. Foi uma consequência da sua obediência. Mas a fé direciona para algo muito maior. Muito maior. Lá em Gênesis, quando o homem caiu, Deus matou um animal e anunciou, fez vestidura para o homem e anunciou que o filho dele, Jesus Cristo, viria e pisaria a cabeça da serpente. A partir dali, os descendentes de Adão creram, tanto que Abel vai ofertar ao Senhor, crendo que Deus é com eles. Apesar de ter pecado, apesar do pai dele e eles nascerem no pecado, Deus é com eles. Então eles creem na promessa. A fé deve ser direcionada a Cristo. E Cristo nos direcionou aos céus. Ele disse, eu vou para o Pai e vos prepararei morada. Nós, servos de Deus, devemos usar a nossa fé, e nós vamos ter vários exemplos disso, na Bíblia, tanto no Novo Testamento. Nós devemos direcionar a nossa fé à salvação, à promessa de Jesus Cristo, de um dia estar com Ele nos céus. A fé deve ser direcionada a isto, a que Jesus anunciou, e não às coisas materiais. As coisas materiais, volto a repetir, é uma consequência de você estar na presença de Deus. Amém? Então nós vamos a exemplos. Gênesis capítulo de número 22. É muito conhecido pelos irmãos essa passagem também, quando Deus manda Abraão matar os seus filhos Isaque. Abraão, vocês já perceberam que Abraão tem fé, muita fé. Por que ele foi chamado pai da fé? É aqui nesse exemplo. Aqui é exemplo que nós devemos seguir. E esse exemplo que Abraão está dando a Deus, e que Deus está dando para nós, significa muito. É a salvação. Por exemplo, irmãos, no versículo 22, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, agora já Abraão, Deus muda o nome dele, tá? Por obediência, por ser servo do Senhor. Abraão pega o seu filho, não recusa, não contesta, pega o seu filho e leva para sacrificar. Aqui, Deus está mostrando o amor dele também para com a humanidade. Utiliza Abraão para mostrar à humanidade o seu amor. Assim como Abraão tem um único filho, o seu único filho, o filho da promessa, e Deus requer de Abraão um sacrifício, que ele mate o próprio filho. Deus está mostrando aí a toda a humanidade que ele enviará o seu próprio filho para se sacrificar pela humanidade. Se os irmãos forem lendo mais à frente, os irmãos vão observar, eu não vou ler aqui, mas os irmãos podem ir lendo, vão
observar que Abraão sobe com o filho. Chegando lá, Isaac indaga Abraão, fala: Senhor, aqui está o cesto de lenha e o altar. Onde está o sacrifício? E Abraão diz assim: Deus proverá para si o sacrifício. Ali é um anúncio, uma profecia. O próprio Deus está anunciando através de Abraão o seu filho Jesus Cristo. Deus não quer sacrifício de homens. Ele próprio vai requerir, ele próprio vai mandar o sacrifício. E aconteceu. Abraão vai sacrificar Isaac, tendo a certeza que Deus é poderoso tanto para permitir que ele seja sacrificado, mas também é poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. É esta mensagem que Abraão no seu coração tinha certeza que Deus deu Isaac, ele estando na velhice, e que Deus estava exigindo dele Isaac. Deus tinha o poder de ressuscitar Isaac. Abraão sabia que Deus fez o homem do pó da terra, que dirá ressuscitar o seu próprio filho. Então Abraão tinha essa certeza, por isso ele foi chamado pai da fé. Ele confiou em Deus, e aí Deus vai e anuncia ao mundo a mesma coisa. A exemplo de Abraão, ele anuncia ao mundo que enviaria o seu próprio filho para que viesse a morrer por nós. E aí nós vamos ver vários exemplos do seu próprio filho em Mateus capítulo de número 8, versículo 18, 19 e 20. Jesus, eu vou falar com os irmãos claramente sobre algo que muitos aí, como eu disse no início, pregam apenas, direcionam aos seus telespectadores, aos seus seguidores, direcionam apenas para a fé dele em direção à bênção materiais. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, quando Jesus Cristo diz aqui em Mateus capítulo de 8, no capítulo 8, versículos 19 e 20, diz assim, irmãos, nós vamos ficar atentos ao Mestre Jesus. Nós somos seguidores de Cristo e não de homens. Nós seguimos a Cristo. Mateus 8, versículo de número. Olha bem a situação de Jesus. Vocês viram de Abraão. Por obedecer ao Senhor, Deus o enriqueceu. E a Jesus Cristo, que era obediente eternamente, sempre foi obediente. Será que o Senhor direcionou a fé de Cristo às coisas materiais? Vamos ver. Mateus capítulo 8, versículo 18 e 19. Diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra banda. Isso é o 18. E aproximando-se deles, o escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Olha bem, muitos estão direcionando a sua fé às coisas materiais. Abraão foi abençoado e próspero por ter obedecido ao Senhor. E Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, não tinha onde inclinar sua cabeça. E ele é o exemplo de fé. Ele é o exemplo de fé. Ele demonstrou no Novo Testamento inteiro os milagres que ele fazia, a fé, a confiança em Deus. No entanto, a fé dele não o direcionou às coisas materiais. Por isso, no início do vídeo eu disse, nós somos provados a cada dia. A cada dia somos provados, é provada a nossa fé. A nossa fé não pode ser direcionada apenas a adquirir coisas materiais. Volto a repetir, ela é uma consequência. Porque o mestre, quando eles disseram que iriam seguir Jesus, Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que você seguiria Jesus? Não tendo onde morar, não tendo onde dormir, não tendo onde ficar, não tendo onde se sustentar,
seguiria Jesus? Pois Jesus continuou seguindo a Deus e fazendo a vontade de Deus, mesmo não tendo onde reclinar a sua cabeça. Então atente bem. Então a fé não pode ser direcionada apenas às coisas materiais. Nós não podemos simplesmente utilizar a fé para tentar o Senhor, para imprensar o Senhor na parede e exigir dele, porque está escrito na palavra, exigir dele que ele nos abençoe. Isso não é fé salvadora, isso não é fé que produz salvação. Atente bem para isso, irmãos. Nós temos também em Abacuque, capítulo de número 2, versículo 4, diz o seguinte, atente bem para o que nós vamos ler, e aí prosseguiremos. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Entendeu o que Jesus em Mateus capítulo 8, 19 e 20, ele disse, não tinha onde reclinar sua cabeça, e os seus seguidores teriam que agir como ele, porque ele é justo, e ele confiava e dependia de Deus, assim como lá no início, Abel viu que ele adquiriu bens, porque era dependente de Deus. Jesus também, enquanto aqui estava nesta terra, pisando nesta terra, ele era dependente de Deus. Esse é o segredo da fé, ser dependente de Deus. O segredo da fé é direcionar esta fé ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a exemplo dele. Não é em busca de bens materiais. Amém? No Romanos capítulo de número 4, versículo 1, 2, 3 e 4, nós vamos ler aqui, Romanos 4, capítulo 1, 2, 3 e 4. Os irmãos vão ficar atentos para o que nós vamos ler. Estamos falando ainda de fé. Claro que se nós tivermos que falar de fé, nós teríamos que gravar por dias e mais dias sobre fé, porque é muito longo, é muito exemplo. Então eu estou dando algum exemplo para os irmãos sobre fé, para que os irmãos atentem bem que a nossa fé tem que ser direcionada ao Senhor. Romanos, capítulo de número 4, versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim, também o 5. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que gloriar, mas não diante de Deus. Se a fé de Abraão foi justificada apenas pelas bênçãos materiais, não diante de Deus. Porque as bênçãos estão nas mãos de Deus. Não é o fato de você usar a tua fé para adquirir bênção que vai te fazer um servo de Deus. Vamos lá. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Olha a fé. Creu Abraão em Deus e é isso que foi imputado nele a justiça. Deus reconheceu o seu amor, o amor de Abraão para com ele, nesse ato. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas, até o versículo de número 4. Então, pois, que diz a Escritura no 3? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, no 4, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se eu estou buscando a Deus apenas para adquirir, usando a minha fé, para adquirir, se eu vou para os templos, uso o nome de Jesus, apenas para adquirir bênçãos materiais, as únicas coisas que eu receberei do Senhor será isso. Bênçãos materiais. E eu tenho que ter cuidado, porque muitas das vezes não é o próprio Senhor que está dando. Vocês podem ler lá em Mateus capítulo 4, quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo oferece a ele a riqueza do mundo. Muitas das vezes nós estamos direcionando a nossa fé dentro dos templos em busca de coisas materiais, achamos que é Deus que está nos dando, e na verdade é o próprio Satanás, para nos prender, para
materiais. Pois a própria palavra de Deus, o Senhor Jesus diz: aonde estiver o teu coração, aonde estiver a tua riqueza, aí está o teu coração. Será que o teu coração, quando vai em busca de bens materiais, está verdadeiramente a Cristo? Porque o Senhor Jesus deixou claro: aonde estiver a tua riqueza, aí está o teu coração. Tua riqueza, o teu coração está preso em quê? Em Cristo, no sacrifício de Jesus, no céu, na Nova Jerusalém, das promessas de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde as traças, a ferrugem e os ladrões, mas ajunteis tesouro no céu. É isso, a fé tem que ser direcionada ao Mestre, a exemplo do Mestre, de que Ele um dia voltará para nos buscar e já preparou para nós morada no reino dos céus. Ainda Romanos capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, estou falando sobre a fé, irmãos. Sendo, pois, justificado pela fé, olha o que o apóstolo Paulo diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Se eu realmente fui justificado pela fé, que creio que Jesus Cristo me justifica, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que um dia estarei com Ele, eu fico em paz. Eu não me preocupo com as coisas materiais, sabendo o que tenho para adquirir, que tem reservado para mim, o que Deus tem reservado para mim. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paciência, experiência, que nós temos que aguardar a fé, ainda que sejamos provados, ainda que passamos por tribulações, por dificuldades, nós temos a certeza que um dia isso tudo cessará, estando nós com Cristo na glória. A fé deve ser direcionada a isto, às promessas de Cristo, que um dia reinaremos com Ele. A fé deve ser direcionada a isto. A palavra de Deus diz: agrada-te no Senhor, e Ele fará o que deseja o teu coração. Agrade-te a Deus, agrada ao Senhor, faça a vontade do Senhor, direciona a sua fé a Cristo, e tu verás bênçãos sem medidas. Agora nós temos aqui muitos exemplos de fé. Eu quero que os irmãos atentem bem para os muitos exemplos de fé, tá? Nós vamos ler aqui a exemplos de fé de homens de Deus, servos de Deus. Hebreus, capítulo de número 10. Atente, irmãos, Hebreus, capítulo de número 10. Do versículo, agora estamos no Novo Testamento, seguimos o exemplo lá de Abraão, e agora estamos no Novo Testamento. Hebreus, capítulo de número 10, verso 22. Olha, cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza da fé, tendo o coração purificado na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Se eu realmente estou com a minha fé, o meu coração está direcionado a Cristo, cheguemos a Ele com as nossas petições e Ele nos atenderá. É simples, irmãos. Querem receber alguma vitória? Querem receber algo material? Cheguemos a Ele com o coração virado para Ele. Vamos a Ele com o desejo de adorá-lo, de exaltá-lo. E aí coloquemos diante deles as nossas necessidades. A fé é para isto, irmãos. A fé não é direcionada a você procurar um templo, procurar Jesus para adquirir bênção. O teu coração tem que estar virado para o Senhor. Tem que estar pegado ao Senhor.
agrada-te no Senhor, e Ele falar o que deseja o teu coração. Ainda no livro de Hebreus, capítulo de número 11, para terminar esse estudo aqui de mais ou menos um apanhado aqui, em resposta a essa pessoa que me fez a pergunta é quando a nossa fé é provada. Agora eu vou chegar na pergunta dela, quando a nossa fé é provada. Falamos sobre fé, e agora eu vou dar exemplos de servos de Deus, quando é provada a fé. Está lá no livro de Hebreus. Nós sabemos que o autor do livro de Hebreus, que eu creio que é o próprio Senhor, diz assim, a natureza, no título está dizendo, a natureza da fé, exemplo de fé tirada do Antigo Testamento. O autor de Hebreu tira o exemplo de fé do Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Mas o exemplo foi tirado. Por exemplo, o autor diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Explicou a fé. Esses heróis nunca viram, não haviam visto o reino dos céus. Mas pela fé, foi anunciado a eles através dos profetas. E eles crendo, olha o que eles fizeram. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel, olha, vai dando exemplo. Nós cremos. Vocês creem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Vocês creem que o homem foi feito do barro e não evoluiu do macaco? Então, se você crer, está escrito aqui, pela fé a terra, o ser humano foi criado. E eu creio, lá em João capítulo de número 17, a oração de Jesus. Jesus diz assim, Senhor, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim como do mundo eu não sou, tu também não é. Eles também não são. E eu não só te peço por esses, mas te peço também por aqueles que não creem na tua palavra. E eu creio. Então pela fé Abel ofereceu Deus maior sacrifício, nós lemos. Pela fé ofereceu Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dante Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de mortos, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardeador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Lembra que eu falei, irmãos? Pela fé habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus, a nova Jerusalém. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descendente, tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Um homem idoso gerou um filho, e desse filho gerou essa multidão aí. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe,
elas, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Está vendo esses? Não vendo ela, mas sabendo que Jesus Cristo viria, abraçou essa fé. Morreram, entregaram suas vidas por amor a Cristo. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Eu busco uma pátria. Tu está buscando o quê? Uma pátria? Ou os bens materiais deste mundo? Pois nós temos uma pátria, a Nova Jerusalém, os céus. E se na verdade se lembrassem daquele de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, a nossa pátria, o nosso reino não é aqui, é nos céus. Pelo que também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, não busquem coisas materiais neste mundo. Usem a tua fé para buscar a Deus, se santificar, porque Jesus já fez para nós a nossa pátria, a nossa cidade celestial. Lá não teremos necessidade de nada, irmãos. Creiam nisso. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, sim, aquele que recebeu a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos os ressuscitar. Abraão sabia que Deus tinha poder até para ressuscitar seu filho, por isso ele ofereceu, pois é exemplo de homens e mulheres de Deus que deram suas vidas por amor a Deus, sabendo que o melhor está reservado no reino dos céus. A sua fé deve ser direcionada a essas promessas e não às coisas materiais. Verso de número 18. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamado, verso 19. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com um pouco de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Perceberam? Moisés preferiu o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo, do que ter a riqueza do Egito. Ele preferiu ser maltratado, perseguido como judeu, sabendo que Jesus Cristo iria resgatá-lo. E nós estamos buscando o que nos templos? Será que estamos buscando ao Senhor riqueza, fazendo campanhas e mais campanhas para adquirir bens aqui nessa terra? Até quando envergonharemos a esses heróis da fé? E temos muito mais exemplos. Pode continuar lendo. Perdoe, irmãos. Podem continuar lendo e vocês terão mais exemplos de fé. A fé deve ser direcionada a Cristo e não às coisas materiais. Obrigado. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Em nome de Jesus. Amém.